Com os tiroteios realizados em escolas do Espírito Santo, o debate na imprensa tem sido reavivado acerca dos tiroteios em escolas aqui no Brasil. É um debate muito mais comum em escolas estadunidenses, porém, com a recorrência dos casos, isso tem aparecido nas conversas, tanto na imprensa quanto em âmbitos privados aí na nossa sociedade. Eu, como professor, tenho um ponto de vista bastante específico, não estou longe de ser um especialista, mas quero ajudar aqueles que acompanham meu canal, bem como aqueles curiosos, sobre o que nós devemos fazer, qual é o curso de ação, quais as soluções, quais as causas e outros eventos e potencialidades aqui da discussão acerca do assunto. Também reconheço que estou longe de ser um espectador parcial, tenho sim a minha ideologia, minhas posições, a minha visão de mundo, mas, é claro, pretendo esclarecer e dar uma visão mais crítica sobre o assunto, para além daquela cobertura sensacionalista da imprensa que tem sido praticada nos últimos dias. Mas enfim, este é o canal Que História é Essa? Eu sou o professor Luiz Ricardo Mendes e nós estamos aqui para abordar este assunto do tiroteio no Espírito Santo e como isso deve afetar a sua vida nos próximos anos como aluno, como professor ou como membro e interessado da comunidade escolar. Vamos lá, começando de maneira factual. Um jovem de 16 anos abriu fogo contra 2 escolas no Espírito Santo. A princípio, o que nós sabemos é que a primeira escola, uma escola pública, uma escola municipal ali do Espírito Santo, ela tinha conexão com esse jovem, ele era estudante dessa unidade escolar, abriu fogo principalmente na sala dos professores, tendo vitimado pelo menos 3 professoras. Depois ele foi em uma escola particular do ensino fundamental e vitimou uma aluna de 12 anos, que faleceu no local. Durante os eventos, ele trajava uma padronagem militar, aquela camuflada, né, como talvez vocês devam conhecer, e uma balaclava, uma máscara de caveira, né. Então, ao momento, o manifesto ou divulgação das causas do incidente, como houve em casos anteriores, das motivações, do porquê aquele atirador cometeu esses terríveis atos. Estamos em uma investigação ainda em curso, portanto as informações podem estar defasadas quando você assistir esse vídeo. O que nós sabemos apenas é que esse jovem de 16 anos atirou em 2 escolas e vitimou 4 pessoas, deixando outros tantos feridos. E pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, nós não podemos ainda ter acesso ao nome do atirador e talvez nós nunca podamos ter esse acesso, pois ele é considerado não um criminoso, mas um menor infrator, então não deve ter seu nome divulgado. Enfim, esses são os dados que nós temos e nós vamos agora à interpretação dos fatos e também ao debate trazido pela imprensa. A primeira interpretação é a mais simplista, é aquela que você olha e já tem uma apreensão dos fatos, que é a questão de um indivíduo malvado, maligno, de más intenções, um monstro, né? É aquela interpretação mais moralista. É um indivíduo que cometeu um ato negativo e deve ser punido em sua individualidade. Nenhuma interpretação sociológica ou psicológica do fato, de como isso pode ser reproduzido nos próximos anos. É apenas um cara que decidiu fazer isso e, portanto, esse cara em específico deve ser punido. É claro que pelo nosso sistema jurídico essa interpretação está correta, então se você for um juiz do caso, o que eu acredito que não seja o seu caso aí atrás da câmera, afinal vai ter apenas um juiz julgando esse caso em específico, talvez outros em instâncias de recorrência, mas se a gente quer interpretar o fenômeno, nós devemos fazer uma interpretação um pouquinho mais séria e não apenas centrar no indivíduo. Em vez de interpretar o caso do tiroteio de Espírito Santo, interpretar por que esses tiroteios continuam acontecendo no coletivo para além de coincidências. Mas enfim, existe essa interpretação. É um indivíduo maligno, malvado, um monstro e que deve ser punido, portanto, em sua individualidade e não está ligado a nenhuma causa externa. Mas, enfim, nós estamos tentando entender o caso e nos tranquilizar, de repente oferecer um curso de ação para que isso não aconteça mais novamente. Portanto, é um caso, é uma interpretação um pouco insuficiente para tranquilizar os ânimos daqueles que estão acompanhando o caso mais seriamente. Considerando o recorte estabelecido pelo Instituto Sou da Paz, nós vemos que os tiroteios acontecendo nos últimos 4 anos, eles excederam, às vezes até duplicaram os casos acontecendo nos últimos anos de uma série histórica. Então nós temos que nos últimos 4 anos os tiroteios em escolas aconteceram em demasia, para além do esperado, para além daquilo que era recorrente aqui no Brasil ou mesmo nos Estados Unidos. E a gente estabelece uma
casualidade, uma correlação, melhor dizendo, entre o governo Bolsonaro e a flexibilização em relação ao porte das armas e esses tiroteios. Porém, conhecendo que este caso é de um filho de um policial militar e que a sua arma utilizada de predileção era justamente do seu pai, é difícil defender que um controle de armas iria evitar esse caso. Afinal, se a gente fosse estabelecer um controle de armas, dificilmente a gente estabeleceria um controle de armas para policiais militares, porque eles precisam das armas para execução do seu serviço. No máximo, nós poderíamos dizer que esse policial militar poderia proteger melhor a sua arma ali dentro da sua residência, mas isso está longe de envolver as legislações brasileiras. Nós sabemos apenas que esse indivíduo, em específico no Espírito Santo e tantos outros ali em casos, eles eram filhos de portadores de armas, e não os portadores de armas per se. Então, um controle de armas não poderia simplesmente evitar o fenômeno dos atiradores em escola. Eu, pessoalmente, sou defensor do controle de armas e acho que menos indivíduos com armas poderia trazer alguma solução para a segurança pública do Brasil. Mas eu preciso reconhecer que as evidências apontam uma coisa muito peculiar. A única correlação positiva, ou seja, que nós podemos estabelecer que o controle de armas pode diminuir, e com certeza, comparando países e dados diversos, é que mais controle de armas evita o suicídio por porte de armas de fogo. Mas as outras ocorrências de criminologia, em relação a assassinato, roubos, etc., não há uma correlação tão fácil. Nós temos países com controle de mais rígido, com alto índice de criminalidade, e nós temos países com controle mais flexível, com baixo índice de criminalidade. Acho que os maiores exemplos podem ser ditos como, por exemplo, a Suíça. Na Suíça, nós temos um porte de armas amplamente divulgado e não é um país conhecido pelo sua prática de crimes comuns. Em comparação nos Estados Unidos, onde o porte de armas é mais flexibilizado, nós vemos uma epidemia de tiroteios em escolas, mas a gente não pode tomar esses dados em isolado, né? Enfim, então a minha interpretação em geral é que uma política de controle de armas não vai reduzir em específico o fenômeno de tiroteios em escolas. Outra causa apontada em especial pelos conservadores seria já sobre a redução da maioridade penal, que indivíduos com menos de 18 anos poderiam ser considerados imputáveis, né? Porque atualmente eles são inimputáveis. Então, por exemplo, esse atirador que assassinou 4 pessoas, ele não é um criminoso. Tecnicamente, ele é um menor infrator. Isso significa que, ao invés de ele seguir aquela pena máxima de 40 anos de reclusão, que é dado aos maiores de 18 anos pelo Código Penal e pelo Código de Processo Penal, o máximo que ele pode ficar recluso é 3 anos por medidas socioeducativas. Até teve uma proposta encampada muito pelo ex-governador Geraldo Alckmin, atual vice-presidente eleito, de aumentar de 3 para 6 anos. De toda forma, no máximo nós teremos então esse indivíduo com menos de 18 anos preso por 6 anos em relação ao seu crime. Existem duas vertentes para esse debate, que definem, por exemplo, que os praticantes de crime hediondo sejam julgados como adultos, ou mesmo que a redução exista de maneira global para a maioridade penal, ou seja, que maiores de 16 anos sejam considerados adultos para todos os crimes, ou mesmo que todo menor de 18 anos que pratique um crime hediondo, como por exemplo o assassinato, seja julgado como adulto, que é uma prática que acontece nos Estados Unidos. Mas como nós vimos, os Estados Unidos é um dos maiores recordistas em matéria de tiroteios em escolas, então não dá para dizer que esse seria um maior curso de ação, uma coisa mais propositiva e efetiva, né? Outra coisa que nós podemos citar é que esses criminosos, esses infratores, se nós quisermos seguir a nomenclatura do ECA, eles estão dispostos a uma morte gloriosa, né? Muitos deles se suicidam, seja por meios próprios, ou seja, eles mesmos puxando o gatilho, ou em confronto com a polícia. O que nós sabemos então, portanto, é que um curso de ação destes, de deixar as penas mais pesadas, se o indivíduo não teme sequer a morte, é pouco efetivo. A dissuasão de penas mais duras é pouco clara em relação ao efeito que isso vai trazer na população carcerária aos indivíduos criminosos, né? Porque muitos deles, quando praticam as suas ações, estão completamente desesperados e não esperam nada senão aquela ação imediata, aquele benefício imediato. Uma coisa peculiar também é que, graças ao Estatuto da Criança e do Adolescente, por ele não poder ser tratado como criminoso, o seu nome não pode e não deve ser divulgado. Então a imprensa, por mais que queira crucificar esse indivíduo, esse monstro, não pode dizer o seu nome, o que, ao meu ver, é uma coisa positiva.
Por mais que você queira, aí numa caça às bruxas, ter esse nome à sua mão para dizer este cara é um monstro, é um indivíduo sanguinário, etc. E eu tendo a concordar com você, realmente não espero nada de bom para alguém que matou 4 pessoas, isso traz um efeito positivo pouco esperado. Porque veja bem, ao não ter o seu nome divulgado, ele acaba perdendo algo daquilo que ele talvez quisesse angariar, que é a fama imediata. Ninguém vai saber o seu nome. Ele está destinado a morrer, pelo menos em termos de história. O seu nome vai ser esquecido, ele está destinado ao ostracismo. E ao meu ver, essa é uma punição, uma dissuasão para futuros atiradores até mais poderosa do que a pena de morte, o esquecimento. E se ele não vai ser conhecido pelos atos, se ele não vai ser memorado por ter tirado essas vidas, por ter morrido heroicamente, eu acho que isso vai trazer até uma pena mais pesada do que a gente poderia pensar. Outro ponto a ser levantado por esse vídeo é uma causa que acaba encontrando algum encontro entre esquerda e direita, entre progressistas e conservadores, é a questão do bullying. Esses jovens, via de regra, sofreram bullying, estiveram sob uma pressão psicológica pesada, tiveram pais autoritários e não quiseram compartilhar as suas angústias, seja com professores, seja com seus pais, e acabam juntando essas angústias para si, quando não compartilhando em fóruns da internet, né, que em matérias jornalísticas a gente coloca como Deep Web, né, de maneira genérica, mas nós podemos falar apenas em fóruns radicalizantes, onde esses jovens encontram alguma válvula de escape, achando que cometer um desses atos, ou pelo menos valorizar esses atos, assistir documentários de Columbine, por exemplo, que é o grande evento a ser colocado como símbolo, aqui em São Paulo, como o caso de Suzano, isso vai trazer alguma notoriedade para eles ou alguma satisfação. Eles que se consideram invisíveis vão se considerar visibilizados aí por esses eventos. Eu acho que ninguém da esquerda e da direita vai discordar de que uma ação psicológica aplicada para as escolas, um acompanhamento desses jovens vai trazer algum bem ali para nossa sociedade, para as escolas e até mesmo para evitar esses tiroteios. Talvez alguma incerteza em relação à efetividade dessa ação, mas nenhuma contrariedade à ação per se. Todo mundo é favorável à presença de uma ação psicológica nas escolas. O problema talvez seja em como isso é aplicado. O que nós vemos hoje em dia, e eu como professor vejo isso muito no meu cotidiano, é a questão do Setembro Amarelo, que é um evento bastante para inglês ver, né, como nós gostaríamos de dizer no nosso vocabulário. Nós temos aqueles balões amarelos e às vezes pretos, aqueles cartazes insossos, aquelas frases ditas por alunos de que você é importante e por professores também, uma valorização à vida que parece mais um discurso de coach de Instagram ou de Facebook, que como tal os coaches, ou como tais os coaches, não produz nenhum efeito. Então eu sou favorável sim à ação, mas talvez não a como ela tem sido feita nos últimos anos. Eu até entendo que exista uma demora, uma hesitação das escolas em colocar professores mais capacitados para lidar com essa ação, ou mesmo psicólogos de formação para ajudar a coordenação pedagógica ou a direção. Porque eu sei que isso custa muito dinheiro. Imagine você contratar um psicólogo para cada unidade escolar de uma rede pública de ensino. Aqui nas escolas estaduais de São Paulo, por exemplo, nós temos mais de 5.000 escolas. E nós teríamos a contratação de 5.000 psicólogos. O que eu acredito que seja alguma coisa um pouco difícil de você fazer, até pela escassez na mão de obra no mercado de trabalho. Você vai acabar contratando principalmente estudantes de psicologia. Aqui no estado de São Paulo nós temos a Psicologia Viva, que é um atendimento online feito por alguns psicólogos na escola, mas são meia dúzia de psicólogos que atendem toda a rede das 5.000 escolas, o que eu considero bastante inexpressivo. Nós teremos que ter realmente a presença de pelo menos um profissional habilitado, seja um psicólogo, um psicopedagogo ou um professor especialmente habilitado com pós-graduação e que saiba sobre o assunto. De toda forma, acho que ninguém discorda de mim nesse ponto. Toda ajuda é possível, toda ajuda é necessária nesses casos. E poderia, enfim, como uma ação preventiva, ajudar nesses casos de tiroteios em escolas. Em conclusão, num assunto tão complexo, naquilo que é possível, né, concluir num assunto que está longe de ter uma resposta final, muito menos por mim, eu apenas um professor de rede pública, estou atuando há mais de 8 anos, porém eu sei que a minha atuação e o meu conhecimento é limitado, nós podemos fazer alguns apontamentos sobre aquilo que foi trazido aqui no debate. Em primeiro lugar, em relação ao julgamento moral. Não ajuda muito você julgar moralmente esses indivíduos que praticam os crimes como monstros, como criaturas perversas, como criaturas malignas.
ajuda naquele momento para você ter uma satisfação de você dizer, eu não sou igual a esses indivíduos, eu não tive essa criação, etc e tal, mas para resolver um fenômeno global, para evitar que isso aconteça novamente, é completamente impossível de você usar essa crítica moral para uma coisa mais global. Outra coisa em relação ao controle de armas, aí jamais a esquerda progressista, que não pode resumir todo o fenômeno. Realmente é uma causa que eu abraço, eu acho que realmente deva haver um controle de armas para a pacificação da sociedade, mas principalmente para a redução do suicídio por armas de fogo, mas para tirar de nossos jornalismos e de nossas manchetes a questão dos tiroteios em escola, eu acho que o controle de armas está longe de ser a solução definitiva para esse problema. Já do lado mais conservador, a diminuição da menoridade penal ou mesmo a exclusão da menoridade penal para casos de crimes hediondos está longe de ser também a solução, pois esses indivíduos estão propostos ali para enfrentar a própria morte. Então, se a morte está em jogo, dificilmente eles vão temer por uma pena mais rígida ou qualquer coisa, né? Nós temos que pensar que as penas, elas funcionam de duas formas. Uma para satisfazer a sociedade, que vai se sentir mais leve em relação a um criminoso cumprir uma pena, que vai se sentir mais aliviada, mais leve, de não ter esse indivíduo mais vivendo em sociedade, então resolve a parte da sociedade que está cumprindo as leis. Mas também tem um outro lado, de dissuadir os criminosos. Será que realmente uma pena de morte, uma pena perpétua, ou mesmo uma pena mais dura, que já está dentro da nossa Constituição para esses menores infratores, vai dissuadir, vai impedir que eles pratiquem esses crimes? Pense nisso. Eu acredito realmente que não. Pelo menos não de maneira substantiva, de maneira que vai tirar totalmente esses crimes de jogo, ou mesmo que vai praticar algum percentual definido, né, reduzindo 10, 20, 30%. Eu acho que isso não está realmente no curso de ação para quem quer combater esse problema em específico. Nós podemos discutir outras questões em relação à dissuasão dos crimes, mas neste em específico dos tiroteios em escola, desses criminosos que buscam a glória, eu acredito realmente que não. Até mesmo porque se reduzisse a menoridade penal para esse criminoso específico, ele teria o nome dele divulgado em todos os jornais de grande circulação do Brasil. Você não acha que isso acabaria ajudando mais a divulgar a causa dele do que simplesmente dissuadir os possíveis criminosos? Enfim, fica aí esse alimento para o debate. Por fim, eu abordei a questão do tratamento psicológico, que eu acho que é o curso de ação mais efetivo a ser tratado, mas que ainda existem muitos obstáculos para ser colocado em ação, porque muitos secretários de educação, secretários municipais de educação vão fazer algumas ações inócuas só para gerar fotos, manchetes em jornais, com aqueles balãozinhos amarelos, e não vai resolver nada do que está sendo proposto ali para ser resolvido. O problema do bullying também é muito complexo, mais ou até tão quanto a saúde mental, porque essa questão de você fazer uma aula sobre bullying e fazer o bully, aquele que pratica a ação, tomar de repente consciência do quão grave é a sua ação, é muito otimista, para dizer o mínimo, né? Porque aquele que pratica esses atos maliciosos, ele já tá com uma tendência mais sadista de se divertir com o sofrimento do outro, e como eu tenho com experiência como professor, às vezes esses vídeos e instruções e filmes sobre o bullying só provocam risadas no corpo dos alunos. Então nós precisamos de algum profissionalismo, né? De alguma coisa mais científica e acurada para tratar um problema complexo. De todo modo, acho que todo mundo concorda que tratar o bullying e a saúde mental dos alunos é uma coisa que vale a pena um investimento, e muito. Por fim, eu devo tratar uma ação que foi colocada apenas tangencialmente, que eu até não abordei, que é a questão da segurança nas escolas. Em Suzano isso foi muito abordado, porque o atirador entrou na escola sem qualquer constrangimento ou problema, mas aqui nós temos o atirador entrando nas escolas do Espírito Santo, quebrando os cadeados. Então a escola estava tecnicamente segura. O que você vai fazer? Vai colocar mais grades na escola, mais bloqueios, mais alas dividindo os pátios? Porque o que nós temos é o seguinte, acho que todo mundo que estudou numa escola pública, ou mesmo professores, pode concordar que a escola parece um presídio sob muitos aspectos. E o fato da escola parecer um presídio afeta sim o psicológico dos alunos e dos professores. É um ambiente desconfortável, um ambiente que você não se sente pertencente àquilo. E quando você chama, por exemplo, os pais,
ou os vizinhos para participar de uma festa, e eles entram na escola e vê aquele monte de grades e cadeados, isso tem um efeito sobre eles. Eles acabam olhando para aquilo e percebendo, eu não faço parte disso aqui. Então você pode até dissuadir um atirador potencial que pode surgir entre 10, 20, 30, 40, 50 anos. Porque veja, nenhuma escola enfrentou, pelo menos segundo meu conhecimento, mais de um episódio de atirador ao longo da sua história. Então a escola vai prejudicar toda a sua trajetória, toda a sua história, toda a sua ligação com a comunidade por um potencial atirador. Então reforçar a segurança nas escolas, talvez colocar uma câmera, um cadeado ou controlar a entrada e saída dos visitantes, é claro que é positivo, mas não vai resolver o problema e vai trazer mais males do que bens em relação aos tiroteios, pelo menos em relação a esse fenômeno específico que nós estamos estudando. Dito tudo isso, nós extraímos que o problema está longe de ser resolvido, muito menos por um vídeo de um youtuber amador, mas enfim, eu deixo aqui uma citação que pode ajudar a clarear esse debate. Para todo problema complexo e difícil, existe uma solução rápida, simples e errada. Nós não devemos aceitar uma solução muito simples que apenas agrade aquela nossa consciência interior daquilo que é certo e errado. Nós devemos pensar a fundo o problema e reconhecer: estamos ainda a um longo caminho pela frente. Por fim, nós ficamos por aqui. Meu nome é Luiz, sou professor de História da Rede Pública Estadual de Ensino. Este é o canal Que História é Essa? Se você gostou, não deixe de deixar uma curtida, de comentar a sua opinião e, é claro, de compartilhar com seus amigos. Até a próxima e tchau!